Eu estou cedendo o microfone da Rádio Guaíba com muito prazer ao Dr. Leonel Brizola. Bom dia. Bom dia, Amir. Olha, em primeiro lugar, a grande alegria de poder estar falando ao microfone dessa emissora e poder estar dialogando com o querido amigo. Sabe que a gente sente o Rio Grande muito diretamente através destas expressões do nosso estado, compreendeu? Eu lembro perfeitamente, Dr. Leonel Brizola, que em 61 foi que tudo começou. É verdade, tudo começou. Esse problema de 64 não deixou de ser um desdobramento de 61, não é isso? A renúncia de Agora, Jânio. pela primeira vez eu vejo um jornalista expressar corretamente os acontecimentos de 64, quando você usou a palavra tomada do poder, tomada do governo, porque a rigor foi uma grande quartelada, compreendeu? Claro que tinha apoio de opinião pública, tinha apoio de grandes contingentes da vida nacional, especialmente das classes, né, ricas, né, das elites. Havia, sem dúvida nenhuma. Era muito diferente do que ocorreu ali em 61. O governo já estava mais desgastado, mas houve uma tomada do poder, uma ocupação, diríamos assim, do poder em 61. Quer dizer, não houve revolução. Aquilo que disseram, aquilo ali foi uma coisa sem nenhum sentido, absolutamente. Foi um movimento de tropas, né, que contavam com aquele apoiamento civil, seja da grande parte da mídia, né, dos meios de comunicação, das elites, das classes altas do país. Essa que é a verdade. E o presidente João Goulart, né, não foi derrubado, porque há uma derrubada de um governante quando o governante resiste. Do contrário, é uma renúncia. Se ele não resiste, qualquer situação, numa empresa, tudo isso aí, se ele não resiste, não se confronta, não mede forças, não vota numa assembleia de acionistas, ou não resiste, principalmente se retira. Tá bom, senhores, eu não quero, né, quero briga, eu vou me retirar. Então, o presidente João Goulart, rigorosamente, agora estamos longe, 40 anos, vamos ser francos, nós não compreendemos isso naquele momento, ficamos bastante chateados, porque nós preconizávamos a resistência. Ele não quis resistir por uma questão de interior sua, uma questão de foro íntimo. As suas últimas palavras, na reunião que fizemos em Porto Alegre, dele, né, com os generais, com os ministros que estavam ali, e a presença nossa, ali dos seus conterrâneos, onde eu estava, uma reunião que se realizou sobre a minha proposta, com o apoio do general Ladário, que comandava o Terceiro Exército. Na residência do comandante na rua Cristóvão Colombo. Foi, na Cristóvão Colombo, lá em cima. Então, o que acontece é que ele terminou, depois de nos agradecer a todos, diz o seguinte: olha, eu verifico que para eu permanecer no poder, terá que haver derramamento de sangue, maior ou menor, mas derramamento de sangue. E eu não quero, é uma questão de foro íntimo meu, não querer, não aceitar, compreendeu, esse sacrifício ao povo brasileiro para que eu permaneça no governo. Eu não quero derramamento de sangue. Então, eu opto nesse momento por me retirar. Ele renunciou. Como a rigor, Domingues, o doutor Getúlio renunciou também. Em 54. Não é verdade? É verdade. Em 54 ele não quis o confronto, com aquele tiro no coração ele renunciou. Para evitar E renunciou também em 45, porque tanto em 54 quanto em 45 ele tinha forças na mão para resistir como resistiu em 32 e não caiu. E o João Goulart, eu posso afirmar, o presidente João Goulart tinha condições de resistir. Olha, o almirante Aragão acabava com aquela fusarca do Lacerda, com os caminhões de lixo lá rodeando o Palácio Guanabara, compreendeu? E alguns fuzis, algumas armas lá que tinha na mão. Era uma brincadeira para o almirante Aragão e os fuzileiros navais. A FAB, a base aérea, estava sob o comando do, depois, brigadeiro Moreira Lima, que estava inteiramente com o presidente. Os aviões estavam armados, prontos para decolar. Ele não deu ordem. É que
a oficialidade, a alta oficialidade, os altos comandos que eram fiéis ao presidente, que estavam nas suas posições, como era o caso do primeiro exército, que era comandado aqui pelo bravo general Oromar Osório, que compreendeu? Que quando o general Machado Lopes viu, ele estava já em Ourinhos, em São Paulo, compreendeu? O governo do estado tinha fornecido 11 trens para ele. Em 61. Em 61, ele já estava em Ourinhos, em São Paulo, compreendeu? Então, eu digo o seguinte, ele, comandante do primeiro exército, só dizia para o presidente, presidente, eu sou um general legalista, eu não saio, eu não tomo iniciativa sem ordem do presidente. Eu estou aqui para cumprir ordens do presidente. Se o senhor disser pessoalmente o que eu acho que nós temos que reagir. Mas eu só saio se tiver ordem de Vossa Excelência. Então, Pedro João Goulart dizia, calma, general, não vamos precipitar as coisas. Ele tinha esperança de conseguir superar a crise negociando. Essa era a verdade, com negociação. Então ele saiu daqui, foi para Brasília, viu que as coisas se complicavam, de Brasília veio para Porto Alegre, já com alternativas construídas no seu pensamento. E se eu for em Porto Alegre, se muito bem, tudo estiver melhorado e que eu possa voltar, eu volto para um território nacional, sou presidente ainda. Através de uma negociação. Através de uma negociação, entendeu? Mas quando ele viu que perdeu o Cruel, que era compadre dele, amigo dele, entendeu? Meu não era, mas era amigo dele. E viajara com o presidente quando o Jango foi a Brasília assumir o poder. Foi, aí eu tinha boas relações com o Cruel. Fui eu que trouxe o Cruel para Porto Alegre, por minha iniciativa. Porque a gente tinha temor de que houvesse algum problema com o general Machado Lopes, compreendeu? Saúde, qualquer coisa, e então o Cruel estava destinado a assumir o comando do Terceiro Exército lá por a minha recreação, porque eu estava sozinho, não é verdade? Então eu tinha que tomar essas iniciativas. Agora, a vinda do que se tornou ministro da Fazenda dele, o presidente João Goulart, né, banqueiro, Moreira Salles, esse foi iniciativa do presidente João Goulart. Pediu que eu o trouxesse de São Paulo para Porto Alegre. Isso ele me pediu a partir lá de Montevidéu. Agora, essa reunião se instalou ali naquele momento. E o Jean Ladário falou e disse que estava de acordo comigo. E que ele, comigo, tomaria todas as providências e que ele tinha armas disponíveis sem afetar as armas e as reservas da ativa do Exército. Que ele tinha armamento para 110 mil homens, entendeu? E que comigo organizaria corpos provisórios para reforçar as tropas do Exército. Bem, e que um general que se levantou dizendo que militarmente a situação estava perdida, que apelava a ele mandou o general sentar e dizer que não estava pedindo a opinião dele, que quem tinha que resolver aquela situação era o presidente. Que ele, como Deus, estava de acordo com a minha proposta, mas que ele dependia de ordem do presidente, porque ele era um general legalista, cumpria ordens do comandante, né, supremo das Forças Armadas. Então, ali houve um pouco de troca de impressões, daqui e dali, coisa e tal, e finalmente o presidente falou. Já o general Ladário, ele deu uma ideia geral da situação e, francamente, o presidente tinha condições. Na hora de começar a se correr bala, pode ficar certo que os golpistas iam pensar 10 vezes o que iam fazer. Iam querer um acordo. No mínimo, iam querer um acordo. Se não, tratassem de se exilar. Entendeu? Aqui no Terceiro Exército, muitos passaram para a Argentina. Muitos oficiais golpistas passaram para a Argentina. Então acontece que só não saiu a resistência porque o presidente não só não quis derramamento de sangue, como ele determinou ao general Ladário que desmobilizasse, que se entendesse lá com a situação lá em cima, que desmobilizasse, pediu a mim que tratasse também de desmobilizar os movimentos populares, a população. Eu pedi até ao Sereno Chese, que era prefeito na ocasião, que fosse lá, comunicasse que o presidente havia se retirado para São Borja, que ele não queria resistência e que pedia que se encerrasse aquele comício com agradecimento dele lá que se desenvolvia na frente da prefeitura. Bom,
A impressão do presidente João Goulart é de que ele iria para São Borja e ficava lá como o doutor Getúlio. Se houvesse condições políticas, ele voltaria, né? Depois, ele não quis resistência, não quis derramamento de sangue. Essa é a justiça que precisamos fazer a ele. Eu acho que se ele resistisse, quisesse resistir, ele permanecia no governo, como permaneceu em 32 o presidente Getúlio Vargas. De qualquer forma, não se pode deixar de reconhecer que foi um gesto de grandeza, né? Foi, sobre esse aspecto foi, não há dúvida, que ele colocou, né, finalmente a situação sob o seu ângulo, se tem que respeitar, na verdade. Ele era um homem generoso, era um homem pacífico, não era um homem violento, era um homem de diálogo, o presidente João Goulart. Agora eu digo o seguinte, Amir, olha, o pessoal que promoveu o golpe, promoveu aquela quartelada, viu? Promoveu o golpe ali, depois caíram naquela violência, porque tu vê que houve uma violência. Se o governo praticamente foi entregando, não queria briga, jogar depois aquela repressão em cima da população, compreendeu? Uma população desarmada, encheram caminhões de gente por toda parte do Brasil, como se fossem carneiros, quer dizer, humilhando a população. Foi isso que condenou o regime militar já desde os primeiros dias. Isso que levou-os ao fracasso, porque foram 20 anos de ditadura, um fracasso, viu? Olha, o Globo publicou há poucos dias um quadrinho na primeira página, né, que eu tenho comigo aqui, mostrando ali uma comparação do que era o Brasil em 60 e o que foi o Brasil em 80. Então, todos os índices praticamente estão ali mostrando que a ditadura foi um fracasso, foi um governo negativo para o país. O crescimento era muito maior do país em 64, todos aqueles transtornos do presidente João Goulart, o crescimento da economia era muito maior do que o crescimento com que terminou a ditadura. E agora, então, nós estamos no crescimento zero, compreendeu? A lição Tudo consequência. A lição que fica, não, doutor Brizola, é de que deve haver sempre um empenho para impedir que o país saia da ordem institucional. Não tem dúvida. Esse é sempre, a democracia tem esse aspecto de anárquico. Me lembro sempre que o Mendes Sá dizia isso. Tem esse aspecto assim, coisa e tal, mas não há, até hoje não se descobriu nenhum outro tipo de governo melhor. Agora, às vezes, tem ditaduras bem-sucedidas, são exceções. Então eu digo o seguinte, que se o presidente João Goulart quisesse permanecer, permanecia. E eu digo isto porque nós vivemos aquela experiência de 61. Não tínhamos nada, meia dúzia de pau furado aí, na verdade, até o terceiro exército estava entrosado lá em cima. Mas tinha a bandeira da legalidade, que era muito importante. Pois é, nós defendemos ali, mas a legalidade também existia em 64. Eles romperam com a legalidade, teve que fazer atos institucionais. Eles romperam a legalidade ali. Podem dizer que o presidente João Goulart queria dar golpe, queria fazer isso, fazer aquilo. Ele não estava prendendo ninguém. Ele não estava cometendo violência nenhuma, compreendeu? Podem dizer que queria isso, queria aquilo. Entre querer e fazer há muita diferença. Ele não estava fazendo, compreendeu? Agora, o problema está em que aqueles grupos não aceitavam, nunca aceitaram aquela resistência vitoriosa de 61. Estavam conspirando desde o começo. E o presidente João Goulart, com a sua bondade, deixou correr, entendeu? Se fortaleceram e deram o golpe. E eu digo o seguinte, 64 não foi um ato de grandeza porque o presidente João Goulart entregou, renunciou. Chegaram naquela sala, abriram aquela sala, não tinha ninguém ali mais. Ficaram surpresos, começaram a abrir as outras duas portas que iam para outras salas, não encontraram mais ninguém também. Encontravam as pessoas modestas, humildes, e começaram a se prevalecer com as pessoas humildes na rua, entendeu? Ou com os nossos militantes, né? Gente que não tinha nenhum poder de decisão. Pois bem, o que houve foi realmente uma quartelada, um golpe, um prevalecimento contra um povo desarmado. Eles não foi nem ato de coragem, porque usaram os nossos filhos, os nossos netos que estavam nos quartéis, pobrezinhos sem saber o que estavam fazendo. Muitos deviam estar pensando que estavam defendendo o governo. E usaram e coparam, como dizem os castelhanos, o governo. Essa que é a verdade.
o presidente João Goulart renunciou. E eles deviam ter a grandeza. Bom, já que renunciou, já que não vão fazer resistência, então vamos tratar de pacificar. Não. Eles estavam ansiosos pelo poder, queriam o poder e levaram, conduziram os acontecimentos para uma tomada de poder, compreendeu? Como se fossem, compreendeu? Tivessem derrubado um governo que estivesse no poder, compreendeu? Fazendo, né, fosse uma ameaça discricionária, né, contra o país. Então eu digo o seguinte, olha, não foi um ato de coragem, pelo contrário, investiram contra um povo desarmado. Não foi um ato de grandeza, porque já viram que o governo estava se entregando, estava saindo e havia se entregue, foi para o exílio. Para que continuar a repressão, a violência, prendendo, investigando, como se fosse um regime nazista? Pois bem, aí estão os fatos. Se fossem realmente, tivessem que meter os peitos nas balas, eles não meteram. Quem é que enfrentou com bala? Caso isolado aqui e ali, sem nenhuma importância, não é verdade? Olha, não é dizer que o Exército atue assim. Eu sempre tenho aqui na minha frente, na minha janela, o cenário onde processou-se aqui aquele levante dos 18 do Forte. O ali Forte sim, de Copacabana. eles levantaram com um fuzil na mão, as armazinhas precárias e saíram, enfrentando as balas, compreendeu, do governo, que brotava de toda parte. Muitos morreram, compreendeu? Tem a estátua de um que está caindo para trás, baleado ali. Ali sim, entendeu? Ali sim, meteram o peito nas balas, compreendeu? Enfrentaram uma situação. Mas ali não. Quem meteu o peito na situação fomos nós em 61, sem nada praticamente, compreendeu? Nós é que mandávamos aquela mensagem pelas ondas da Guaíba dizendo: vocês não vão dar esse golpe pelo telefone, vocês vão ter que dar tiro, vocês vão ter que enfrentar as balas, e o primeiro tiro não será nosso, mas o segundo será, o terceiro será, o quarto será, e assim por diante. Vocês não vão humilhar o povo brasileiro como tem acontecido. Quer dizer, eles viram que nós queríamos brigar para morrer. Quando eles ameaçaram bombardear, nós chegamos a dizer: venham, que vocês vão depois ter que tirar os escombros daqui, porque nós vamos ficar aqui, morrer aqui, para defender a honra do nosso país e da nossa nação, do nosso povo especialmente. Não vieram, compreendeu? Houve reação por toda parte. Por que não brigaram em 61, se eles eram tão valentes? Um homem como Geraldo Muricy, que depois saiu a prender gente, fazer o diabo, pegou um carro na legalidade, um táxi, e se foi embora com a família dele para Santa Catarina. Fugiu. Então, para aí, não vamos botar as coisas nos seus lugares. Entendeu? Foi um golpe, uma quartelada, e tinha apoio de muitos contingentes civis, não há dúvida. As elites estavam, em geral, muito envenenadas nisso aí. Os americanos estavam apoiando, né, com tudo que eles necessitavam, dinheiro, recursos, armamentos, que até uma esquadra estava aí para desembarcar. Quer dizer, tá certo, mas não foi ato de valentia. E mais, o presidente, se ele quisesse, não tivesse essa resistência interior contra o derramamento de sangue, ele teria resistido e teria se mantido no governo. Aí está, pois, para os ouvintes da Rádio Guaíba, decorridos 40 anos de 64, o depoimento do Dr. Leonel Brizola, que viveu intensamente aquele período e a quem agradecemos mais uma vez pela atenção que sempre dispensou aos ouvintes da Rádio Guaíba. Armindo Domingos, muito obrigado. Muito obrigado a todos quantos acompanharam aqui as nossas palavras. Eu hoje vou estar aí, às 6 horas estou chegando, compreendeu? E vou na Assembleia fazer um depoimento, né, que me solicitaram. Depois vou comemorar o aniversário do nosso Vieira da Cunha, né, que está fazendo aniversário hoje. E eu vou começar a minha palestra hoje dizendo o seguinte: olha, há um engano. A história se engana muito, porque geralmente ela é escrita pelos vencedores, como foi essa de 64. Então eu quero dizer o seguinte: há um engano. O primeiro engano a corrigir é que a tomada do poder, quer dizer, a vitória daquele movimento militar, foi em 1º de abril, não foi 31 de março. E eles adotaram, oficializaram a data de 31 de março para evitar que caísse no 1º de abril. Que era o Dia dos Bobos. Que é o chamado Dia dos Bobos, como é? O Dia da Mentira, né? O Dia da Brincadeira. Podia aquilo resultar
compreendeu? Numa situação muito negativa para eles. Porque você sabe que uma gargalhada, uma boa gargalhada, vale mais, compreendeu, do que a invasão de um exército. É capaz de derrubar um governo. Um abraço, doutor Leonel Brizola. Muito obrigado. Até breve.